irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Dizer a todos que nós estamos aguardando pelo dia do nosso retorno à casa do Senhor. Nós vamos estar lendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, os versículos 2 até o versículo 8. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderiam branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo ele do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Que Deus abençoe a sua palavra. E vamos estar meditando alguns minutos sobre lições tiradas da experiência da transfiguração. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, que a graça de Deus seja abundante na vida de todos. Sobre essa experiência e o assunto já anunciado, nós pensamos a respeito da aproximação, estava se aproximando velozmente a última semana do ministério de Jesus, que teria um fim trágico, porém necessário para o bem da humanidade. Os evangelhos sinóticos descrevem esta maravilhosa cena da transfiguração, focalizando a experiência de 3 dos discípulos de Jesus. A transfiguração foi um fato, ou é para nós os evangélicos, um fato memorável. O termo transfiguração tem o significado de mudar de forma ou mudar de aparência. Isso é o que dizem os dicionários, né? Neste caso, no caso de Jesus, não foi apenas uma mudança aparente, não foi nenhum truque de ilusão mágica, mas foi algo muito real. Algo muito real, testemunhado pelo menos por aqueles 3 discípulos que ali estavam. E Marcos registra isso com grandes letras. A transfiguração, no caso de Jesus, foi uma mudança em sua natureza. Mudança como demonstração da glória definitiva que ele havia deixado lá no céu, como demonstração de que ele era uma pessoa divina e que ele receberia essa glória novamente após sua morte e a sua ressurreição. São ensinos preciosos que nós temos na palavra de Deus. Qual o aproveitamento da transfiguração? Primeiramente, com toda a reverência, eu quero destacar o aproveitamento para Jesus.
valeu para ele reafirmar a sua filiação com Deus, o Pai Celestial. Note-se que Deus falou. A Bíblia diz assim: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Valeu também para confortá-lo ao aproximar-se o momento da sua morte em lugar dos pecadores. O meu pecado, o nosso pecado, recaiu naquele momento sobre ele. O aproveitamento também para os discípulos. Valeu para confirmar uma confissão anterior, reconhecendo Jesus como o unigênito Filho de Deus. Lá em Mateus 16, 15 e 16, nós lemos assim: uma pergunta de Jesus aos discípulos: mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Valeu ainda para mostrar aos discípulos a divindade de Jesus e a sua glória e ainda a sua autoridade. Notemos isso. Antes, Pedro tentou dissuadi-lo da sua morte quando disse assim: começou a ensinar-lhes, Jesus falando, que era necessário que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os discípulos, respondeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Agora, na transfiguração, Deus lhes ordena a ele ouvir. No começo, antes disso, Pedro, tentando repreendê-lo, tentando dissuadi-lo da seu propósito de morte pelos pecadores, mas agora a confirmação, a ele ouvir, Deus ordenando que ele deveria ser ouvido pelos discípulos. Então, meus irmãos, nós vemos aí qual o aproveitamento da transfiguração. Teve um aproveitamento grandioso, e vou repetir com toda a reverência da parte de Jesus, e um aproveitamento grandioso, grandiosíssimo para os discípulos de Cristo. A terceira coisa que eu quero falar aqui é a representatividade dos crentes de hoje na atitude de Pedro quanto à transfiguração. Parece que, mais uma vez, Pedro não entendeu o ensino de Jesus. Quis permanecer no local, parecendo aqueles crentes de eventos que só pensam em glória sem se preocupar com as outras coisas relacionadas ao reino de Deus. No reino de Deus nós somos vitoriosos pelo poder de Deus, mas nós temos dificuldades e também outras coisas para resolver. Ele quis permanecer lá no local. E nessa atitude de Pedro, uma atitude de adoração negativa, nós temos em nossas igrejas aqueles que visam e valorizam somente a contemplação. Eu estou aqui no momento de culto, nessa contemplação extraordinária. Isso é bom, faz bem para a nossa estrutura emocional, faz bem para o nosso espírito, até para o nosso crescimento espiritual.
Mas nós devemos saber que existem outras coisas no reino que vão além dessa adoração, apenas nessa atitude de adoração que somente contempla ou destaca aí a contemplação. A adoração contemplativa é exclusivamente mística, para mexer com as emoções sem firmeza de fé. É bem verdade que há cultos em nossas igrejas, e muitos deles, que às vezes nós gostaríamos que nunca terminasse. E aqui, disse Pedro, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés e outra para Moisés. Ou melhor dizendo, colocando na ordem aqui, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A ordem aqui é a vinda do Filho de Deus ao mundo, valorizando a lei e as profecias. Pois bem, irmãos, o que nós podemos dizer disso tudo, quanto à transfiguração? Para nós é uma grande bênção saber que o Filho de Deus fez essa confirmação aos discípulos e eles ficaram todos impressionados. Com a experiência da transfiguração, aqueles apóstolos firmaram a convicção a respeito das Escrituras, lei, profetas e a vinda do Messias. A visão desta glória temporária de Jesus, antecedendo a sua morte, traz luz sobre a doutrina da ressurreição, que aqueles homens custaram para compreender. O fato de crermos na mensagem da transfiguração deve fortalecer a nossa convicção de que Jesus é o unigênito Filho de Deus. Gostaríamos de sempre que os nossos cultos tivessem esse objetivo de fazer com que a gente sentisse que nunca terminasse e a gente quisesse permanecer ali, sempre na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, ore ao Senhor e busque verdades nesta meditação. Amém.